paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da nossa EBD, estamos aqui mais um domingo para estudarmos acerca das lições maravilhosas que nós temos aprendido no decorrer dessas aulas que estão sendo apresentadas online. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e é um prazer ter você, aluno, visitante, convide sua família para estar neste momento participando aqui conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está sendo mostrado, se inscreva para estar recebendo as notificações. Tenho certeza que você será muito abençoado, você juntamente com a sua família. Vamos estar orando neste momento para nós iniciarmos essa aula. Senhor meu Deus, neste momento que aqui estamos, queremos te agradecer por essa tão rica oportunidade. Te damos graças porque somente tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Agora nós invocamos e suplicamos ao Espírito Santo que venha estar neste momento conosco, agindo nas nossas vidas, em cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está escutando esse vídeo, que o Espírito Santo possa tocar em cada coração nessa manhã. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já sabemos, nós estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas, que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse personagem tão importante que nós estamos tirando lições muito importantes para a nossa vida. Poderia falar, o homem mais piedoso da sua geração. E como ele foi provado? No decorrer dessas lições, nós estamos vendo tudo isso. Jó, ele saiu, conforme Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nós já conhecemos o perfil desse personagem. Vamos tirar proveito dessa lição. A lição de hoje tem por título, a lição de número 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? Segundo Zofar, não. Mas nós vamos ver no decorrer da lição se realmente, será que o justo passa por tribulação? Sim ou não? Faz essa pergunta para você mesmo. O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 18, que traz o seguinte: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Está na nossa Bíblia McCheyne, na página 193. Se os irmãos quiserem estar acompanhando, deixa a sua Bíblia aberta em Jó, no capítulo 11, e marca também Jó, capítulo 20. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. É uma afirmação. E nós concordamos com isso, porque na palavra de Deus também afirma que o justo, ele passa por tribulação. O Espírito Santo dentro de nós nos fortalece para suportarmos todas as aflições e adversidades, mediante os sofrimentos, mediante a toda a dor, mediante as tribulações. Temos a ação do Espírito Santo para nos ajudar. A cada sofrimento, a cada luta, nós saímos mais fortalecidos. Nós encontramos também, meus irmãos, em Atos, capítulo 14, versículo 21 a 22, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, em Antioquia,
confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A Bíblia, ela não declara uma vida boa aqui nesta terra, uma vida sem luta, uma vida de mar de rosas para o crente fiel. Não, pelo contrário. Em João, no capítulo 16, versículo 33, nós encontramos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo nos ensinou isso. Está escrito na palavra do Senhor. No mundo tereis aflições. Então, a afirmação de Zofar, a teologia dele já está sendo refutada. Que ele afirmava que o justo não passa por tribulação. Então vamos para a leitura bíblica em classe, está no livro de Jó, no capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 20. Na nossa Bíblia McCheyne está na página 193. E também Jó, no capítulo 20, do versículo 1 a 10. Essa é a leitura bíblica em classe. Nós vamos fazer essa leitura. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno? Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Partindo para o capítulo 20 de Jó, do versículo 1 até o versículo 10. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que meus pensamentos me fazem responder e eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Nessa lição, meus amados irmãos e amigos, visitante que está conosco nessa manhã, nós já tivemos a oportunidade de lições anteriores, nós estudarmos acerca da teologia de Elifas e a teologia de Bildade. E neste domingo nós vamos estudar a teologia de Zofar. Nesse capítulo 11, Zofar vai repreender Jó.
Ele vai mostrar a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. E no capítulo 20, Zofar vai descrever as calamidades que os ímpios sofrem, segundo a sua teologia. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. E temos como objetivos específicos destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Nós vamos ver isso. E esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. A primeira vez que Zofar aparece no livro, juntamente com os outros 2 amigos de Jó, está demonstrado em Jó, no capítulo 2, versículo 11. Se você quiser acompanhar, está na página 158 da Bíblia McCheyne, que diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Ou seja, eles combinaram entre eles a estar do lado de Jó para consolá-lo. Mas lendo o livro de Jó, nós vamos observar que eles não fizeram isso. Eles passaram a acusar Jó, a tentar mostrar que Jó estava em pecado. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que Deus já havia declarado a respeito de Jó. Que Deus disse, no momento que Deus falava a Satanás, que observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Está assim na palavra do Senhor. Aí eu vou perguntar, quem era Zofar? Seu nome no hebraico significa peludo ou áspero. Segundo alguns estudiosos, Zofar era naamatita, pois era da região de Naamá. O significado do seu nome condiz com a sua personalidade, pois ele foi um dos piores, para não dizer o pior de todos. Pela cultura oriental, Zofar, ele era o mais jovem de seus amigos. Foi o amigo mais ríspido e mais irado, segundo as suas palavras que estão demonstradas no texto que prova quando ele se reporta a Jó. Os discursos de Zofar nós vamos encontrar nesses 2 capítulos, no capítulo 11 e no capítulo 20. Ele vai estar argumentando com Jó nesse capítulo. E Jó, nos capítulos 12 até o 14, ele vai se defender. E Zofar novamente vai estar argumentando com Jó no capítulo 20. E Jó, novamente, ele se defende no capítulo 1. Partindo para a nossa introdução da nossa revista da Escola Dominical, nós vamos ver que esse discurso de Zofar, esse último amigo que se dizia amigo de Jó, que discursou, ele vai falar uma série de debates. Ele vai insistir na tese de que o justo não passa por tribulação. À semelhança do que pensavam os seus outros 2 amigos, Elifas e Bildade. Zofar, porém, ele foi o mais duro em seu discurso, na acusação contra Jó. Ele o acusava de se levantar contra a sabedoria
divina e aconselhou a Jó a voltar-se para Deus. Ele vai demonstrar todo o ressentimento contra o patriarca. Ou seja, ele vai entornar todo o seu veneno contra o patriarca. Tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Primeiro ponto, Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, ele tem que pagar. E com dureza no seu coração, ele não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ou seja, por Jó. Principalmente quando ele tenta acusá-lo de que ele se comporta como um animal irracional. Olha só, meus irmãos, o que ele afirma em Jó, no capítulo 11, versículo 12. Não está na nossa leitura bíblica em classe. Se os irmãos estiverem com a Bíblia em Jó, no capítulo 11, mais 2 versículos abaixo, no versículo 12, vai dizer o seguinte: mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Olha a afirmativa de Zofar. Ele comparou Jó como um animal sem entendimento. Ao perceber primeiramente a sabedoria divina na condução das coisas. A gente observa que essa afirmação que os bons jamais passarão por tribulação não é verdade. Perante a palavra do Senhor, nós encontraremos no nosso dia a dia, passaremos por dificuldades, porque a palavra mesmo nós já lemos anteriormente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que nós temos Jesus Cristo como nosso advogado para passar as tribulações dessa vida conosco. Você não está sozinho. Ao seu lado está o Espírito Santo. Ele intercede ao Pai. Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo no céu por nós. Enquanto o Espírito Santo está aqui nessa terra, dentro de nós, para nos consolar. Irmãos, se nós observarmos essa teologia de Zofar, que o justo não passa por tribulação, aí eu te pergunto, o irmão que está orando, o irmão que está jejuando, o irmão que está lendo a palavra do Senhor, no momento que bate um desemprego à sua porta, no momento que bate uma enfermidade na vida dele ou na sua família, dentro da sua casa, o que ele vai achar? Eu estou passando isso por quê? Por que se essa teologia fala que eu não vou passar por tribulação, aí nós já refutamos essa teologia. O justo sim vai passar por tribulação, mas com um diferencial: Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que se fez carne aqui nessa terra, que morreu por mim e por você. Ele afirma na palavra de Deus que nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer as lutas, nós vamos vencer as dificuldades, nós iremos vencer as tribulações, somente conhecendo a esse Jesus Cristo, somente o aceitando, somente tendo esta convicção que você não está sozinho. E a palavra de Deus nos orienta que a cada dia, a cada momento, nós temos que pedir
revestimento da armadura de Deus para resistir o dia mau. O dia mau, ele vem para todos, para o ímpio e para o cristão, para o justo também. Não vem apenas para o ímpio, para aquele que não crê em Jesus Cristo. O dia mau vem para todos. E nós vamos estar fortalecidos na palavra do Senhor. Glória a Deus. E partindo para o ponto 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado justo, autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Seu desejo era que Deus mostrasse a verdade para Jó, e assim que Jó estava certo em sua teologia. Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e ele veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Ou seja, para ele, Jó seria condenado. Na concepção dele, para Jó estar sofrendo daquela forma, ele estaria sendo culpado, ele tinha culpa, ele estava em pecado, porque senão ele não deveria estar passando por tudo que ele estava passando. Ponto 3. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Isso está demonstrado em Jó no capítulo 12, versículo 2. Está na nossa página 196, que diz o seguinte: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Zofar, juntamente com os seus 2 amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Está em Jó no capítulo 13, versículo 4. Vai mostrar o seguinte: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Jó, no capítulo 13, ele se defende desse discurso de Zofar. Ele teve a oportunidade de falar que não era como o seu amigo estava pensando. Ele, porém, estava resoluto, decidido, Jó, em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Isso está provado em Jó no capítulo 13, versículo 3, está na página de número 200. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo, ou seja, ele estava convicto de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, ficaria do seu lado. Jó tinha isso dentro do seu coração. Nós encontramos também no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina, no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33, diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem vai conhecer a sabedoria de Deus? Quem vai conhecer? Vai ser Zofar ao afirmar que Jó era um pecador? Não, meus irmãos. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo seu nome, pois este não vê como os homens veem. Somente quem conhece
o interior do coração do homem é Deus. Somente Deus é quem nos conhece no mais profundo do nosso ser. Vocês se lembram da passagem de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi. E nesse texto vai mostrar o seguinte, está na nossa página 926 da nossa Bíblia McCheyne. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Somente o Senhor é que nos conhece por dentro e por fora. Não adianta escondermos nada perante o Senhor. Tudo está patente aos seus olhos. Você que está nos assistindo nessa manhã, tudo que se passa na sua vida, todas as provações, todas as adversidades, todas as lutas por quais você está passando, todas as tribulações, todos os seus questionamentos, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece no profundo. Você pode pensar, Senhor, eu mereço, Senhor, estar passando essa dificuldade? Olha, Senhor, essa pessoa que nem segue os seus caminhos, nem está orando, nem está jejuando, e eu estou aqui padecendo essa enfermidade. Você pode se questionar, mas nós não devemos questionar isso ao Senhor. Por que, Senhor? Por que me acometeu isso? Por que eu bati com o carro? Por que tudo acontece somente comigo? Mas você poderia perguntar para dentro de você mesmo, Senhor, para que eu estou passando por essa dificuldade? Qual é essa lição que eu vou tirar? Qual o ensinamento que vai trazer isso para a minha vida? A palavra fala que tudo contribui para o nosso próprio bem. Às vezes eu não entendo, às vezes você não vai entender, mas tudo vai cooperar para o seu próprio bem. Não me pergunte, porque eu não vou saber te responder, mas o Senhor sabe. A palavra afirma isso. Em algum momento vai servir, de repente, para ser exemplo para uma outra pessoa que passe a mesma dificuldade que você vai passar. Às vezes aquela enfermidade, nós sabemos, não é para a morte. Às vezes a enfermidade o Senhor vai preparar, vai salvar e vai levar. Não sabemos. O que nós sabemos, assim como Jó nos ensinou, como deixou como exemplo ele foi um exemplo para a sua geração, que nós possamos ser exemplos também como testemunhas vivas de Jesus Cristo, que nós possamos, assim como Jó nos ensinou, ele não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, porque ele estava padecendo aquelas enfermidades, porque ele havia perdido seus 10 filhos, porque ele perdeu todas as suas posses. Ele não questionou, ele ficou naquele momento triste, naquele momento que ele se recolheu falando, Senhor, por que eu nasci? Mas ele não abriu a sua boca para blasfemar contra o Senhor. Quando a sua esposa, ela foi perante Jó e falou, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele, todavia, não abriu a sua boca para blasfemar contra o Senhor. Partindo para o tópico 2, a conversão como resposta à aflição. O ponto 1, purificação moral. No final do capítulo 11, nos versículos 13 até o versículo 20, que está na página 193, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó.
Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Ele parte do pressuposto de que Jó é injusto e está em pecado, esquecendo-se que também era pecador. Ele enumera aí 3 passos para que isso aconteça. Primeiramente, conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas 3 condições, ter uma conduta correta, oração e renúncia ao pecado, ele reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses rituais traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. O legalismo religioso, ele é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Ou seja, pessoas legalistas são insensíveis, não se importam com o sofrimento alheio e sempre encontram um motivo que justifica o que aconteceu. Se a pessoa está passando por determinada situação, por determinada provação, é porque ela cometeu algum pecado, é porque ela está merecendo passar por essas dificuldades. Um verdadeiro amigo, nós observamos que um verdadeiro amigo, ele socorre ao próximo e não lhe acusa ou lhe deseja o mal. Aquele que de fato é amigo não vai ficar apontando o pecado do seu irmão. Não vai ficar apontando, ele está passando por isso porque alguma coisa, alguma falha ele cometeu. Nós devemos ser compassivos. Precisamos aprender com Jesus Cristo, que teve compaixão. Jesus é o mestre dos mestres. Queremos ser semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, nós queremos ter o nosso caráter moldado como o caráter de Cristo. Nós queremos ser parecidos como Jesus Cristo, mas para isso nós precisamos pedir ao Senhor, nos ajude, porque de nós mesmos nós não conseguiremos. Muitos passam longe de se parecer com o caráter de Cristo, mas precisamos buscar da parte do Senhor e não julgarmos as pessoas, não sermos legalistas como os fariseus que acusavam a Jesus Cristo. Quem somos nós para julgar alguma pessoa? Nós nos fazemos juiz de alguém? Zofar? Pelo que nós observamos, ele se achava um juiz, porque ele tentava acusar de forma áspera a Jó. Mas eu te falo, a última palavra é do Senhor a nosso respeito. Ele é quem sonda os nossos corações. Então não vai ser um ou outro que vai nos julgar. Quem nos julga, quem tem essa capacidade de julgar, somente Deus. Jesus instruindo aos discípulos sobre a ação do Espírito Santo, no livro de João, está provado isso. No João capítulo 16, versículos 7 a 8, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se ele não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá
o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Somente o Espírito Santo é que vai convencer o pecador dos seus erros, o que vai convencer o pecador das suas falhas. Não é o homem que vai julgá-lo, mas o próprio Espírito Santo que vai fazer isso dentro de cada um de nós. No ponto 2, é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tentam induzir, ou seja, tenta provocar Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era isso que a gente vai observar na leitura de Jó no capítulo 1, versículo 9. Era isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó em vão? O diabo, ele acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. A lei da troca, a barganha, né? Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, ele teria feito exatamente o que o inimigo queria. Mesmo Zofar, aplicando sua teologia e sendo mais duro em suas palavras, o patriarca, ele se mantém reto e íntegro diante de Deus. Os capítulos 12, 13 e 14, que vai mostrar toda a angústia de Jó, ele não vai ceder à pressão dos seus amigos. Isso mostra em Jó no capítulo 19, versículo 25. Eu estou fazendo essas citações para os irmãos podem estar acompanhando na palavra de Deus. Jó capítulo 19, versículo 25, é um texto maravilhoso, fala muito ao meu coração, porque Jó afirmou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que a minha vitória chegará. Porque eu creio que o Deus do impossível fará tudo por nós. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, que nós devemos ter. Jó conhecia a Deus. Ele conhecia, ele esperava, ele ansiava, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E você também possa afirmar nessa manhã: porque eu creio que o meu Redentor vive e que ele me dará a vitória em nome de Jesus. Porque eu creio que essa porta de emprego vai se abrir na minha vida. Porque eu creio que eu posso estar hoje, basta uma palavra da parte do Senhor. Eu vou estar curada no nome de Jesus. O médico pode falar, a medicina pode falar ao contrário, mas a última palavra é do Senhor. Se for propósito dele enviar cura para a sua vida, ele te levanta deste leito, ele te cura de toda e qualquer enfermidade. Não há enfermidade incurável para o Senhor. Jó, ele estava com aquela chaga incurável, poderia colocar assim, o seu corpo todo ferido. E Deus virou o cativeiro de Jó. Nós vamos ver no último capítulo. Se você pegar, eu vou estar incentivando a você, leia todo o livro de Jó. Vai trazer ensinamentos magníficos para a sua vida. Jó, ele no capítulo 42, nós vamos estar lendo, vamos observar que Deus virou o cativeiro de Jó. Jó ficou curado. Na mesma forma,
Você, nesta manhã, você pode estar curado da sua enfermidade. Eu não sei qual é, porque eu não tenho poder de adivinhação. Mas toda e qualquer enfermidade, basta uma palavra. Se for da vontade do Senhor que você esteja curado, você vai estar no nome de Jesus. Se for da tua vontade, ó Senhor, levantar essa pessoa que está abatida, desanimada como Jó. Jó ficou desanimado. Quem não ficaria perder seus filhos, perder suas posses, passar por uma enfermidade incurável e não se abater? Todos nós, em sã consciência, nos abateremos. Mas nessa manhã, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, Ele pode te levantar desta apatia, desse marasmo, dessa mesmice. Não sou eu que falo aqui nessa manhã, mas o Senhor. Glória a Deus. Vamos para o ponto 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó deu sinais de desânimo. Quem não ficaria desanimado? Ele manifesta de vez toda a sua condição. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, ele estaria assumindo um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia da sua integridade e por isso não se sujeitou a esse capricho do seu amigo. Ou seja, ele sabia quem ele era. E eu pergunto para você nessa manhã, você sabe quem é você? Você sabe qual é a sua identidade? Ou você está preocupado por o que as pessoas pensam ao seu respeito? Você está preocupado do que estão falando sobre você? Jó ouviu muitos comentários negativos que denegriam a sua imagem. Pessoas que abateram no seu íntimo, nas suas emoções. Ele ficou desanimado, mas ele, todavia, ele cria no Redentor dele. Ele cria naquele Redentor que vive para todo sempre. Glória a Deus. Em Jó, no capítulo 14, mais à frente, no versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e permanece. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parecia estar desiludido. Será que teria alguma esperança para Jó? E eu te pergunto, será que há alguma esperança para você nessa manhã? Eu falo, aviso, eu creio, afirmo com convicção, sim, há esperança para você nesta manhã. O que te traz esperança? O que pode fazer com que nós tenhamos esperança? Renove a sua mente. Nós devemos renovar a nossa mente com pensamentos bons, com leituras que edificam. Segundo Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a sua memória, renove a sua mente com a leitura da palavra de Deus, com coisas boas, com coisas que edificam, com coisas positivas. Agora, se você coloca diante dos seus olhos coisas ruins,
coisas negativas, o que vai para o seu interior, que vai para a sua mente? A palavra de Deus fala: não ponha diante dos vossos olhos nenhuma coisa má. Então, segundo a palavra de Deus, eu tenho que colocar diante dos meus olhos algo que vai me trazer para mim, para trazer algo de edificação para a minha vida. E isso vai promover com que eu tenha pensamentos que vão estar abençoando pessoas que vão precisar da minha palavra. E não apenas eu ficar dentro de mim mesmo, ensimismado, né? Voltado para dentro de si, naquele problema, naquela dificuldade. Não, meu irmão. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. O que nós aprendemos? Com a descida, com a virtude do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo para quê? Para sermos testemunhas. Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Jesus Cristo aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Partindo para o nosso tópico 3, o último tópico dessa manhã. Deus julga e castiga os pecadores. Primeiro ponto, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Neste capítulo, no capítulo 20, Jó vai descrever as calamidades que os ímpios sofrem. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já muito vinham dizendo. Zofar, aquilo que eles já haviam falado, Elifas, Bildade, Zofar também. No capítulo 20, versículo 5, está na nossa leitura bíblica em classe. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Ele faz esse questionamento. E dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que julgará e punirá. Essa era a afirmação de Zofar, que viria o castigo dos maus sobre eles. Jó, diante de um paradoxo, ou seja, paradoxo seria um pensamento, um argumento. O capítulo 21, Jó, ele vai trazer a resposta ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada, ou seja, era contestada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Conforme está descrito, Jó capítulo 21, versículo 7. Por que razão vivem os ímpios? Envelhece e ainda se esforçam em poder. Jó havia contestado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem vida longa. Eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Conforme também está provado em Jó, no capítulo 21, versículo 13. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. Mas nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, os dias bons, eles vêm para os ímpios e vêm para os servos do Senhor. Por último, o tópico 3. A verdade vem à tona. Além da retribuição, não se aplica a todas as esferas
da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois também Deus faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Isso está provado em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, meus amados irmãos, não é porque nós seguimos a Jesus Cristo, só o mar de rosas, só a bonança estará sobre as nossas vidas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O sol vai se levantar para os bons e para os maus. A chuva vai vir para os justos e para os injustos. A prosperidade vai vir para o bom e para o mal. Vai vir para os justos e para os injustos. Podemos fazer a conclusão nessa manhã da seguinte forma. Jó, acusado de pecado, de todas as maneiras, Jó permaneceu firme e convencido de que nada justificava o sofrimento que ele estava passando. Nós podemos fazer essa conclusão. Não, mas nós também podemos devemos tomar cuidado em tentar não buscar resposta, não buscar as causas para os sofrimentos alheios. Não devemos buscar a situação. Por que fulano está passando por essa dificuldade? Por que ciclano está passando por essa outra dificuldade? Não, nós devemos tomar cuidado de não sermos como Zofar, legalistas, e sim aprendermos com Jesus Cristo. Eu vou citar 3 passagens para finalizar nessa manhã, 3 passagens, textos de Jó novamente, que nós vamos observar que mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não disse palavras blasfematórias contra o seu Criador. Mesmo sem entender o que se passava, ele acreditou que o Redentor dele vive. Glória a Deus. Em Jó, no capítulo 42, versículo 2, nós observamos que é um texto que muito fala ao meu coração. E eu vou deixar para finalizar a lição dessa manhã. Tá? Em Jó, no capítulo 42, versículo 2, que diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém creia no seu coração que nenhum dos planos do Senhor para a sua vida não serão frustrados. Ninguém impedirá o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. Que você possa, assim como Jó aprendeu, assim como Jó está provado na palavra de Deus, crer que o seu Redentor vive. Glória a Deus. Irmãos, chegamos mais uma vez ao final da nossa EBD e nesse momento eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um momento também muito importante, que é o momento que nós vamos ter a oportunidade de ofertarmos à casa do Senhor, a esta obra. O Senhor, a palavra fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Que nessa manhã você possa dar com alegria, para que o reino de Deus seja manifestado. Abençoe a obra do Senhor, semeie no reino de Deus.
abaixo vai ter as formas que você pode estar abençoando através do PicPay, através de transferência, a forma que você escolher, que o Senhor possa estar te abençoando. Amém? Vamos orar nesse momento para agradecer por mais essa edificante aula da escola dominical. Senhor meu Deus, queremos te dar graça, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, agradecemos, Senhor, por cada aluno que esteve presente aqui na escola dominical, cada visitante, cada família. Ó Pai querido, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar abençoando esta vida, que o Senhor possa estar salvando esta vida, que o Senhor possa estar libertando essa vida, que o Senhor possa estar enviando a tua cura, que possa no seu coração receber esta palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.